Capítulo 32. Elizabeth estava sozinha na manhã seguinte e escrevia para Jenny, enquanto Maria e a Sra. Collins faziam compras na aldeia, quando foi perturbada pela campainha da porta, sinal certo de visita. Como não ouvira barulho de carruagem, achou que não seria impossível ser Lady Catherine e, com essa apreensão, guardava sua carta não terminada a fim de escapar a todas as perguntas impertinentes quando a porta se abriu. E, para sua maior surpresa, o Sr. Darcy, e apenas o Sr. Darcy, entrou na sala. Ele pareceu também surpreso por encontrá-la sozinha e se desculpou pela intrusão, explicando ter compreendido que todas as damas estariam ali. Sentaram-se então e, feitas as perguntas sobre Rosings, pareceram correr o risco de mergulhar em total silêncio. Era absolutamente necessário, portanto, pensar em alguma coisa e, curiosa para saber o que ele teria a dizer sobre sua repentina partida, ela observou: "Como foi repentina a partida de todos de Netherfield em novembro último, Sr. Darcy? Deve ter sido uma agradável surpresa para o Sr. Bingley ver todos ao seu lado tão cedo, pois, se bem me recordo, ele viajara na véspera. Ele e as irmãs estavam bem, espero, quando o senhor saiu de Londres?" "Muito bem, obrigado." Ela achou que não iria receber outra resposta e, depois de uma certa pausa, acrescentou: "Acredito ter compreendido que o Sr. Bingley não tem intenções de voltar a Netherfield nunca mais?" "Nunca o ouvi dizer isso, mas é provável que ele passe muito pouco tempo lá no futuro. Ele tem muitos amigos e esta é uma fase da vida em que amigos e compromissos aumentam sem parar." "Se ele pretende ir muito pouco a Netherfield, seria melhor para a vizinhança que desistisse por completo do lugar, pois então talvez pudéssemos ter uma família instalada ali. Mas é provável que o Sr. Bingley não tenha ocupado a casa tanto para a convivência da vizinhança quanto para a sua própria, e devemos esperar que ele a mantenha ou a deixe de acordo com os mesmos princípios." "Eu não ficaria surpreso", disse Darcy, "se ele desistisse tão logo recebesse uma proposta de compra adequada." Elizabeth não deu respostas. Estava com medo de falar demais de seu amigo e, nada tendo a dizer, estava agora determinada a deixar para ele o trabalho de encontrar um assunto. Ele percebeu a manobra e logo começou com: "Esta parece ser uma casa muito agradável e confortável. Lady Catherine, acredito, fez muito por ela quando o Sr. Collins veio para Hunsford." "Acredito que sim, e estou certa de que ela não teria encontrado alguém mais grato a quem dar provas de sua bondade." "O Sr. Collins parece ter tido muita sorte na escolha de uma esposa." "Teve. Realmente, seus amigos podem se regozijar por ele ter encontrado uma das poucas mulheres sensatas que o teriam aceito, ou que o fizessem feliz caso assim fosse. Minha amiga tem excepcional bom senso, embora eu não tenha certeza de que considero seu casamento com o Sr. Collins como a coisa mais inteligente que ela já tenha feito. Ela parece, porém, perfeitamente feliz, e sob uma luz prudente, esta é, sem dúvida, uma boa situação para ela." "Deve ser muito agradável para ela estar instalada a tão pouca distância de sua própria família e amigos." "Pouca distância, o senhor diz? São quase 50 milhas. "E o que são 50 milhas numa boa estrada? Pouco mais de meio dia de viagem." "Sim, considero isso uma distância muito pequena." "Eu nunca teria considerado a distância como uma das vantagens da situação", exclamou Elizabeth. "Eu nunca teria dito que a Sra. Collins está instalada perto da sua família." "O que é uma prova de que sua própria ligação com Hertfordshire, qualquer coisa
além dos próprios arredores de Logbor, imagino, seria considerada distante. Quando ele disse isso, havia uma espécie de sorriso que Elizabeth acreditou ter compreendido. Ele devia supor que ela estava pensando em Jane e em Netherfield, e ela enrubesceu ao responder: "Não pretendo dizer que uma mulher não possa viver sem estar perto da família. Perto e longe são conceitos relativos e dependem de diversas circunstâncias. Quando há fortuna suficiente para que não se dê importância às despesas de viagem, as distâncias não são problema. Mas não é este o caso. O senhor e a senhora Collins têm uma renda confortável, mas não o suficiente para lhes permitir viagens frequentes. E estou convencida de que minha amiga não se consideraria perto da família se a distância não fosse inferior à metade da atual." O Sr. Darcy aproximou um pouco sua cadeira da dela e disse: "A senhorita não pode ter direito a tão intensa ligação local. Não é possível que tenha vivido sempre em Logbor." Elizabeth olhou surpresa. As emoções do cavalheiro se alteraram, ele recuou a cadeira, apanhou um jornal da mesa e, passando os olhos por ele, disse numa voz mais fria: "Está gostando de Kent?" Seguiu-se um curto diálogo a respeito da região, calmo e conciso de ambas as partes, logo encerrando com a entrada de Charlotte e sua irmã, que acabavam de voltar do passeio. A conversa dos dois a sós surpreendeu-as. O Sr. Darcy relatou o engano que ocasionara sua intrusão e, depois de se sentar por mais alguns minutos, sem muito a dizer, se foi. "O que significa isso?" disse Charlotte tão logo ele partiu. "Elisa, minha querida, ele deve estar apaixonado por você, ou nunca teria vindo nos visitar dessa maneira tão informal." Mas, quando Elizabeth falou de seu silêncio, não pareceu ser esse o caso. Mesmo para as esperanças de Charlotte, e depois de diversas conjecturas, só puderam afinal supor que a visita se devia à dificuldade de encontrar algo para fazer, o que era o mais provável para aquela época do ano. Todos os esportes campestres estavam encerrados. Dentro de casa havia Lady Catherine, livros e uma mesa de bilhar. Mas cavalheiros não podem passar todo o tempo em casa, e fosse pela proximidade da casa paroquial, pelo prazer de caminhar até lá, ou pelas pessoas que ali viviam, os dois primos se sentiram tentados a partir de então a ir lá quase todos os dias. Apareciam nas mais diversas horas da manhã, às vezes um de cada vez, às vezes juntos, e de quando em quando acompanhados da tia. Era claro para eles que o coronel Fitzwilliam os visitava porque tinha prazer na sua companhia, uma impressão que o recomendava ainda mais, e Elizabeth, devido à sua própria satisfação por estar com ele, bem como a evidente admiração dele por ela, lembrou-se de seu amigo favorito, George Wickham. E embora, ao compará-los, percebesse nas marinas do coronel Fitzwilliam menos delicadeza que a cativavam, acreditava ver nele um espírito mais culto. Mas, por que o Sr. Darcy ia com tanta frequência à casa paroquial, era mais difícil de entender. Não poderia ser pela companhia, pois ele muitas vezes passava 10, 15 minutos sem mover os lábios, e quando falava parecia ser mais por necessidade do que por escolha, um sacrifício à correção, não um prazer pessoal. Raramente parecia animado. A senhora Collins não sabia o que fazer dele. O fato de que o coronel Fitzwilliam zombasse às vezes de seu ar de tolo era prova de que ele agia em geral de outra maneira. Seu próprio conhecimento a respeito dele não lhe permitia saber mais, e por querer acreditar ser tal mudança originada pelo amor e ser o objeto desse amor sua amiga Elisa, dedicou-se com afinco a fazer o possível para descobrir. Observava-o sempre que estava em Roses,
e sempre que ele ia a Hunsford, mas sem muito sucesso. Ele, sem dúvida, olhava muito para Elisa, mas a expressão de seus olhos eram ambíguas. Era um olhar intenso e persistente, mas ela muitas vezes se perguntou se ali havia muita admiração, e às vezes parecia nada haver além de pensamentos distantes. Sugerira uma ou duas vezes a Elizabeth a possibilidade dele estar interessado nela, mas Elizabeth sempre ria da ideia e a Sra. Collins não considerava correto forçar o assunto, pelo risco de despertar expectativas que só poderiam terminar em decepção, pois era de opinião que não poderia haver sombra de dúvida de que toda a antipatia da amiga se dissiparia se ela viesse a imaginar tê-lo em seu poder. Em seus gentis projetos para Elizabeth, às vezes planejava um casamento com o coronel Fitzwilliam. Ele era, sem comparação, o mais agradável dos homens. Com certeza a admirava e sua posição na vida era mais do que adequada. Mas, contrabalancear estas vantagens, o Sr. Darcy tinha um considerável apoio da igreja e o primo poderia não ter nenhum. Capítulo 33. Mais de uma vez, Elizabeth, em suas perambulações pelo parque, encontrou inesperadamente o Sr. Darcy. Ela sentiu todo o absurdo da falta de sorte que o levava aonde ninguém mais era levado e, para evitar que acontecesse de novo, tomou o cuidado de informá-lo antes de tudo que aquele era seu recanto favorito. Que acontecesse uma segunda vez, porém, era muito estranho, mas aconteceu até uma terceira vez. Parecia uma crueldade proposital ou uma penitência voluntária, pois tais ocasiões não se limitavam a poucas perguntas formais e uma terrível pausa e então adeus. Mas ele achava necessário dar meia volta e caminhar ao seu lado. Nunca ele disse muita coisa, nem ela se deu ao trabalho de falar ou ouvir muito. Mas surpreendeu-a que durante o terceiro encontro ele fizesse algumas estranhas perguntas desconexas sobre o prazer de estar em Hunsford, seu amor por caminhadas solitárias e sua opinião a respeito da felicidade do casal Collins, e que ao falar de Rosings e de ela não conhecer totalmente a casa, ele parecia esperar que quando ela voltasse a Kent, ele também estivesse ali. Suas palavras pareciam deixar isso implícito. Poderia ele estar pensando no coronel Fitzwilliam? Ela imaginou que se ele queria dizer algo que pudesse querer fazer uma alusão ao que poderia acontecer naquele sentido. Isso a perturbou um pouco, e ela ficou bem contente ao se ver diante do portão da cerca em frente à casa paroquial. Dedicava-se um dia enquanto andava a examinar a última carta de Jenny, detendo-se em algumas passagens que revelaram estar Jenny deprimida ao escrever, quando, em vez de ser mais uma vez surpreendida pelo Sr. Darcy, viu, ao levantar os olhos, que o coronel Fitzwilliam vinha ao seu encontro. Guardando imediatamente a carta e forçando um sorriso, disse: "Não sabia que o senhor costumava andar por este lado." "Estive dando a volta ao parque", respondeu ele, "como em geral faço todos os anos, e tenciono terminá-la com uma visita à casa paroquial. Pretende seguir adiante?" "Não, eu daria meia volta daqui a pouco." E assim dizendo, deu meia volta e eles caminharam juntos em direção à casa paroquial. "O senhor deve deixar Kent no sábado?" perguntou ela. "Sim, se Darcy não adiar outra vez, mas estou à disposição dele, ele decide as coisas como bem entende." "E se não consegue ficar satisfeito com o que decidiu, ele tem pelo menos o prazer do grande poder de escolha. Não conheço ninguém que pareça apreciar mais o poder de fazer o que bem entende do que o Sr. Darcy." "Ele gosta bastante de fazer o que quer", retrucou o coronel Fitzwilliam, "mas todos nós gostamos. Acontece apenas que ele tem mais oportunidades de fazê-lo do que muitos outros,
porque é rico e muitos outros são pobres. Falo por experiência. Um filho mais moço, como sabe, deve se habituar ao despreendimento e à dependência. Na minha opinião, o filho mais moço de um conde pode muito bem dispensar tais atributos. Agora, a sério, o que o senhor sabe a respeito de despreendimento e dependência? Quando foi impedido por falta de dinheiro de ir onde quisesse ou de comprar algo que gostasse? Estas são perguntas pessoais. E talvez eu possa dizer que enfrentei muitas dificuldades dessa natureza, mas em questões de peso maior, posso me ressentir da falta de dinheiro. Filhos mais moços não podem se casar com quem gostariam, a não ser que gostem de mulheres ricas, o que imagino façam com muita frequência. Nossos hábitos dispendiosos nos tornam dependentes demais, e não há muitos do meu nível social que possam se permitir casar-se sem dar alguma atenção ao dinheiro. Será isso? Pensou Elizabeth, uma indireta para mim? E ruborizou-se diante da ideia, mas, recompondo-se, disse num tom animado: E, por favor, qual é o preço habitual para o filho mais moço de um conde? A não ser que o irmão mais velho seja muito doente, imagino que não peçam mais de 50.000 libras. Ele respondeu no mesmo tom e o assunto morreu. Para interromper um silêncio que poderia fazê-lo pensar ter sido ela afetada pelo que havia dito, logo depois ela disse: Acredito que seu primo o trouxe com ele, sobretudo, pelo desejo de ter alguém à disposição. Pergunto-me por que ele não se casa para garantir a permanência desse tipo de situação. Mas talvez a irmã lhe baste no momento, e estando ela exclusivamente aos seus cuidados, ele pode fazer com ela o que quiser. Não, disse o coronel Fitzwilliam, esta é uma vantagem que ele é obrigado a dividir comigo. Somos ambos tutores da senhorita Darcy. É mesmo? E por favor, me diga que tipo de tutores são? Sua responsabilidade lhes dá muito trabalho? Mocinhas da idade dela às vezes são difíceis de controlar, e se ela tiver o verdadeiro espírito Darcy, talvez goste de seguir o próprio caminho. Enquanto falava, percebia que ele a olhava com intensidade, e pelo modo como imediatamente perguntou por que imaginava que a senhorita Darcy lhe pudesse dar algum trabalho, convenceu-se de que de algum modo chegara bem perto da verdade. Respondeu sem rodeios: Não precisa ficar alarmado, nunca ouvi nada que a desabonasse, e acredito que seja uma das criaturas mais afáveis do mundo. Ela é uma grande favorita de algumas senhoras das minhas relações, a senhorita Hurst e a senhorita Bingley. Acho que já o ouvi dizer que as conhece. Conheço pouco. O irmão dela é um cavalheiro muito agradável e um grande amigo de Darcy. Ah, é sim, disse Elizabeth secamente. O Sr. Darcy é extraordinariamente gentil com o Sr. Bingley e cuida dele com extrema dedicação. Cuida dele. Acredito que Darcy cuide mesmo dele, nos assuntos que requerem cuidados. De algo que ele me disse em nossa estada aqui, tenho razões para acreditar que Bingley lhe seja muito devedor, mas talvez eu deva me desculpar, pois não tenho o direito de supor que fosse Bingley a pessoa a quem ele se referia. São apenas conjecturas. O que quer dizer? É uma situação que Darcy poderia não querer que se soubesse porque seria muito desagradável. É uma situação que Darcy poderia não querer que se soubesse, porque seria muito desagradável se algo chegasse aos ouvidos da família da moça. Pode ter certeza de que nada direi a respeito. E lembre-se de que não tenho razões para supor que se trate de Bingley. O que ele me disse foi apenas isto: que ele se congratulava por ter nos últimos tempos salvo um amigo da inconveniência de um casamento bastante imprudente, mas sem mencionar nomes ou qualquer outro detalhe.
e só suspeitei tratar-se de Bingley por acreditar ser ele o tipo de rapaz capaz de entrar nesse tipo de enrascada, e por saber que os dois estiveram juntos durante todo o verão passado. Estou pensando no que acaba de me dizer, respondeu ela. A conduta de seu primo não me parece adequada. Por que deveria ser ele o juiz? Está inclinada a considerar sua interferência uma intromissão? Não vejo com que direito decidiria o Sr. Darcy quanto à propriedade da inclinação de seu amigo ou porquê, baseado apenas em seus próprios julgamentos. Deveria ele determinar e decidir de que modo o amigo deveria ser feliz? Mas, continuou ela controlando-se, como não sabemos quaisquer detalhes, não é justo condená-lo. Não se deve supor que houvesse muito afeto em jogo. Sua dedução não é improvável, disse Fitzwilliam, mas reduz de um modo muito triste as honras da vitória do meu primo. Isso foi dito como um gracejo, mas pareceu a Elizabeth um retrato tão fiel do Sr. Darcy que ela achou melhor não insistir numa resposta, e assim mudou de repente de assunto e abordou coisas desinteressantes até chegar à casa paroquial. Lá, fechada em seu próprio quarto, tão logo o visitante os deixou, pôde pensar sem interrupções sobre tudo o que ouvira. Não se devia supor tratar-se de quaisquer outras pessoas, senão aquelas às quais estava ligada. Não poderiam existir no mundo dois homens sobre os quais o Sr. Darcy tivesse tão ilimitada influência. Que ele estivesse envolvido nas medidas tomadas para separar Bingley e Jenny, ela nunca duvidara, mas sempre atribuíra à senhorita Bingley o planejamento e o papel principal na execução das mesmas. Ainda que sua própria vaidade o estivesse iludindo, de qualquer modo era ele a causa. Seu orgulho e capricho eram a causa de tudo o que Jenny sofrera e continuava a sofrer. Ele destruíra por algum tempo qualquer esperança de felicidade para o mais afetuoso e generoso coração do mundo, e ninguém poderia dizer por quanto tempo perduraria o mal por ele causado. Havia algumas sérias objeções em relação à moça, foram as palavras do coronel Fitzwilliam, e era provável que essas sérias objeções fossem o fato de ter ela um tio advogado no interior e outro comerciante em Londres. Contra Jenny, contra a própria Jenny, exclamou consigo mesma, não poderia haver qualquer possibilidade de objeção. Toda beleza e bondade como ela é, extremamente inteligente, espírito cultivado e maneiras cativantes. Nem algo poderia ser atribuído ao meu pai, que mesmo em algumas peculiaridades tem atributos que o próprio Sr. Darcy não desdenharia e uma respeitabilidade que ele provavelmente jamais conseguiria. Quando pensou na mãe, sua confiança cedeu um pouco, mas ela não acreditava que quaisquer objeções nesse sentido tivessem peso para o Sr. Darcy, cujo orgulho ela estava convencida sairia mais ferido pela falta de importância dos parentes do amigo do que pela sua falta de bom senso, e afinal, quase se convenceu de que ele fora em parte movido por esse terrível tipo de orgulho e em parte pelo desejo de reservar o Sr. Bingley para a própria irmã. A agitação e as lágrimas provocadas pelo assunto resultaram numa dor de cabeça e o mal-estar piorou, tanto até à tarde que, somando a poucas vontades de encontrar o Sr. Darcy, levou-o a decidir não acompanhar os primos a Rosings, onde deveriam tomar chá. A senhora Collins, vendo que ela não estava mesmo bem, não insistiu para que fosse, e evitou ao máximo que o marido a pressionasse, mas o Sr. Collins não conseguia ocultar o receio de cair no desagrado de Lady Catherine, o fato dela ter ficado em casa.